para comentar com vocês algo que já começa na nossa entrevista de hoje, com dois atores, dois profissionais incríveis, que você com certeza já vai lembrar de outras filmes, novelas, teatro, enfim. Esse é o métier deles e hoje estarão conosco aqui no programa Mulher.com. Então, hoje, na Dica Cultural do Mulher.com, nós temos uma sugestão, que é a peça Entre Irmãos, que vai ser apresentada no Teatro Castro Mendes, aqui em Campinas. Vai ser neste sábado, tá certo? Então, a gente já vai para a sala para conversar com o Otávio e o Fernando, porque eles estão ansiosos, inclusive, para fazer esse convite para você, tá certo? Então, aqui para vocês, meus queridos, eu quero chamar comigo o Otávio Martins, que é ator e dramaturgo, para esse boa tarde. Fernando, também o Fernando Pavão, ator, os dois aqui conosco. Boa tarde. Oi, querida, boa tarde. Obrigado a todos que estão nos vendo aqui. Uma boa tarde para todos. Boa tarde, Rita. Boa tarde a todos do Mulher.com. É um prazer falar com vocês. E olha, o prazer é poder apresentar já como uma dica cultural, já para esse final de semana, uma peça que eu queria que vocês falassem sobre ela, Entre Irmãos. Quem começa falando? O Campineiro. Pronto, o Campineiro vai falar. Entre Irmãos é uma peça que conta a história do reencontro de dois irmãos depois de 25 anos de rompimento. Ela é uma peça que, estruturalmente, ela é uma comédia, porque as pessoas riem muito, você vai ver, entender por quê. E não é uma piada, não é uma comédia de piada boba, é uma comédia de situação, então é uma comédia mais inteligente. Ela também tem drama, porque a situação emocional dos dois personagens vem à tona, e isso é muito bacana, é muito bonito, as pessoas se emocionam muito. E também tem suspense, porque tem uma possibilidade de um crime aí no meio da história que deixa a plateia grudada na cadeira durante os 70 minutos do espetáculo. Então, e é uma peça que fala da relação entre irmãos, basicamente, mas ela reflete a relação em família como um todo. Será que eu vou me encontrar nesta peça? Otávio, sabe por quê? Eu venho de uma família de 8 irmãos. Será que tem alguma coisa que eu vou encontrar nessa peça parecido com alguma coisa que eu tenha vivido? Vocês pensaram nisso também? Sim. Olha, sim, claro, a gente, quando fala da relação entre irmãos, a relação de irmãos é uma coisa universal, seja aqui, seja na China, seja em qualquer lugar, é uma relação universal e ela trata de família, né? Então, é muito difícil. Até hoje a gente não teve essa experiência das pessoas não se identificarem com o que acontece, com as situações que a gente trata na peça, né? As desavenças que existem entre irmãos, aquelas coisinhas que só quem tem irmão sabe, enfim, e até o lado bonito dessa relação, né? Que é o cuidado de um irmão para o outro, né? Que apesar das diferenças, às vezes apesar da distância, a relação sanguínea, a relação de irmão, ela sempre fala mais forte naquele momento que você precisa, né? Eu achei interessante. Inclusive, já que ele se apresentou como campineiro, Otávio, vai ser a primeira vez que você vai apresentar uma peça em Campinas? Você tem quanto tempo já de carreira? Mais de 30 anos? 31 esse ano. 30 anos de carreira. Essa peça ela é muito especial em vários sentidos. Essa peça, ela fala da relação em família, mas ela fala numa perspectiva, que é uma perspectiva do amor. Ela é uma peça que fala sobre perdão. E é uma peça que trata do universo emocional masculino de uma forma como poucas vezes a gente viu. Então, a gente ainda não viu no palco, no teatro, esse imaginário do que acontece no emocional masculino, que é sempre muito reprimido, que é sempre muito oprimido. O homem não chora, homem tem que fazer isso, homem tem que ser aquilo. E as relações entre homens vão surgindo em meio dessa repressão toda. E a gente tem dois arquétipos muito interessantes na peça. Você tem o irmão que vai e você tem o irmão que fica. O irmão que vai é aquele que desbrava o mundo, que conhece outras culturas, abre os olhos para outras coisas, sai do seu pequeno mundo, do seu quintalzinho.
E o irmão que fica é o cara que fica com o quintalzinho, mas é o cara que cuida, que conserva, que protege, que alimenta, que administra. São dois mundos completamente diferentes e dois mundos muito ricos. Toda família tem um irmão que vai e um irmão que fica. Mesmo quando a gente está falando de gente que é filho único, por exemplo, a peça também pega porque ela fala da relação entre pai e mãe e filho. Seja você mulher, seja você homem, de algum jeito a peça ela acaba te pegando. E para mim, especialmente, é muito importante, porque eu sou nascido em Campinas, eu sou nascido na maternidade de Campinas. Uau! Maternidade de Campinas. Já morei, minha primeira casa em Campinas, eu morei no São Bernardo, naqueles prédios, na frente do Cadeão do São Bernardo. Sei. Eu morava ali, depois morei no centro da cidade, depois ali na Marechal Deodoro, do lado ali da Beneficência Portuguesa. Depois eu morei no Chapadão, lá em frente à Escola de Cadetes, e depois, por fim, no Cambuí, até ter ido embora de Campinas. A minha mãe, durante esses 30 anos de carreira, sempre me viu em São Paulo. Porque, de alguma forma, a gente não conseguia levar os espetáculos para Campinas, por motivos vários. E isso é até interessante, não interrompendo você, porque a grande maioria das peças, o pessoal coloca no roteiro de apresentação o Teatro Castro Mendes, na época o próprio Centro de Convivência, colocavam as peças nesse roteiro. Campinas sempre estava no roteiro, e mesmo assim as suas peças não conseguiram ser apresentadas aqui. Por questões de produção, porque na verdade você está em cartaz com uma peça que a produção tem compromissos X. Às vezes, de uma vez você começa em São Paulo, depois de São Paulo você já vai para Rio de Janeiro, faz as outras capitais. Então é muito conturbada essa questão de produção, a gente fica muito na mão disso, né? E a minha mãe sempre foi me ver em São Paulo. E essa é a primeira peça autoral que eu apresento em Campinas, do trabalho que eu venho fazendo ao longo dos anos. E é a primeira peça que eu estou em cena que não tem minha mãe viva. Mas ela vai estar lá. Ela vai estar lá na plateia. Ela é minha convidada especial. Essa apresentação é dedicada a ela. E eu fico feliz de ouvir isso. E, Fernando, eu fiz a pergunta a ele, mas eu gostaria, se você quiser completar o que ele falou, ou mesmo acrescentar algo mais a respeito da peça, até mesmo como reforçando esse convite para que as pessoas possam ir vê-los no Teatro Castro Mendes. Conta para nós. A peça, só complementando o que ele estava falando sobre essa relação, sobre a peça falar muito do universo masculino, né? Como ela apresenta dois arquétipos, como ele falou, muito diferentes, eu acho que é mostrado em perspectiva para o público como é ser homem, exercer a masculinidade, ser um homem hoje em 2025. E eu acho que os dois personagens são exemplos muito... eles são muito opostos, eles são muito diferentes, mas eles dão um retrato, um panorama do que é isso, do que é ser homem, né? E como o homem de hoje, de 2025, lida com os seus sentimentos, né? O quanto você não lidar com os seus sentimentos pode te fazer mal, e o quanto você, às vezes, lidar com o seu sentimento pode te esclarecer e te abrir muitas portas, né? Isso é um tema, claro, que está ali embutido dentre tantas coisas que a peça fala, né? E eu acho que por isso que a gente fez uma temporada de muito sucesso em São Paulo, porque a peça fala sobre muitas coisas que são temas universais, que falam a todos, que falam a homens, que falam a mulheres, que falam sobre família e sobre sentimento, né? Por isso que a gente tem tido uma estrada tão bonita aí por onde a gente tem passado. E eu tenho certeza que será também uma apresentação de sucesso aqui em Campinas, fazendo um convite para você não só da cidade de Campinas, mas também de todo o entorno, você que está nos vendo em outras cidades, desloquem-se, venham para cá, porque eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com a apresentação destes dois atores, com estes personagens que vão mexer com vocês. Mas eu não quero fazer o convite, eu estou aqui fazendo, mas eu quero que vocês façam um convite para o nosso público. Por favor, quem fala primeiro? Então eu falo aqui. Então esse é um convite nosso. Eu e o Fernando estaremos em Campinas no dia 16 de agosto, sábado, às 20 horas, no Teatro Castro Mendes, com o espetáculo Entre Irmãos. Nós esperamos que vocês
vão lá para dar muita risada, se emocionar bastante e ficar com a pulga atrás da orelha, porque a peça... Eu sou suspeito para falar, mas a peça é boa. E, Fernando, como que as pessoas Eu têm também jeito sou de comprar suspeito online pra o falar, ingresso não ou só lá confio mesmo na muito. bilheteria? Oi? Ingressos pelo Simpla, né? Lá na nossa página no Instagram, no @entreirmãosteatro, você tem todas as informações, inclusive o link para você comprar o seu ingresso. Eu queria reforçar esse convite dizendo que, infelizmente, por hora é uma apresentação só. Quem sabe a gente volta, mas enquanto a gente não volta, você venha nos ver esse sábado às 8 horas, lá no Teatro Castro Mendes. Tá aí, estamos falando da peça Entre Irmãos, com estes dois incríveis profissionais que vão... Você não vai ver o teatro, você não vai vê-los, vocês vão ver os personagens, eu tenho certeza disso, e mergulhar na história do Entre Irmãos. Essa peça que estará em cartaz em única apresentação no Teatro Castro Mendes nesse fim de semana. Então, corram para o Simpla, comprem o ingresso de vocês e estejam lá para se divertir, para chorar junto. Olha, quero agradecer, Otávio, Fernando, obrigada por vocês estarem conosco, viu? Muito Eu que obrigado. agradeço, Rita. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês aí da produção. Vocês foram muito gentis com a gente. Muito obrigado. Um grande beijo para todos. Sucesso! E olha, conversamos aqui com o Otávio Martins, ator e dramaturgo, e também o Fernando Pavão, ator que estará encenando também nesta peça, Entre Irmãos, neste fim de semana, no Teatro Castro Mendes.